E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta direto do trono de Deus. Olha que maravilha, eu aqui toda bagunçada, né? Estamos falando direto do HFA, onde o senhor João Fernando Lima Cássio, esse gato gostoso que tá aqui do meu lado, ó, tá aqui deitadinho. Eu peço para que estejam orando por este homem abençoadíssimo por Deus, né, paizinho? Que vai fazer uma cirurgia ou na quinta ou na sexta-feira, porque ele teve uma fratura não muito grave, mas é uma fratura no fêmur, né? E aí ele vai colocar uns parafusozinhos aí e que tudo corra bem para a honra e glória do nome do Senhor. Desculpa aí a bagunça e tudo mais, mas é porque foi bem de última hora que ele acabou internando aí, então eu tô aqui toda desgrenhada, digamos assim. Fazer ok. Mas o importante é que louvado seja o nome do Senhor cada dia da nossa vida, né? O Senhor diz que em tudo nós devemos dar glória a Deus, em todos os momentos nós devemos buscar a presença do Senhor. Então, esse momento também é momento de buscar a presença do Senhor, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio aos problemas, a gente precisa estar continuamente falando e agradecendo, né, pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, a imagem não está muito bacana, o som talvez não fique muito legal, tá meio bagunçado, né? Não tem maquiagem, mas tem a glória de Deus, que é o que excede todo entendimento e o que verdadeiramente é importante aí pra gente. Não é não, Marcelão? Esqueci de colocar no silencioso. Eu bem conheço esse lugar aí. Eu roubei o cenário hoje. Eu vi, eu percebi. É. Tá com saudade? E como é que nós estamos? Oi? E como é que nós estamos? Nós estamos caminhando. E vocês? Como estão? A gente tá muito bem, graças a Deus, né? Como eu tava falando pro pessoal aí, em tudo dai glória a Deus. Seu João tá aqui, tá calminho, o que não é natural, né, dele, ficar calminho, principalmente no hospital. Mas ele tá calminho, tá tranquilo, né? O pessoal do hospital tem tratado a gente muito bem, graças a Deus. É uma equipe muito abençoada pelo Senhor, né? Que tem se preocupado aí com o bem-estar do meu pai. Tati esteve aqui em E casa agora há pouco aqui para ver minha mãe. Minha mãe tá tirando um cochilo. Obrigado pela visita, uhum, Tati. Minha mãe tá tirando um cochilinho ali. Tá descansando. Vai dar tudo certo. daqui Já a deu pouco tudo ela vem certo, aqui já, me render. conforme a Já, vontade de Deus. é isso aí. E aí ele vai operar ou na quinta ou na sexta-feira. O médico disse que é um procedimento bem simples, ele vai fazer um corte bem pequeno, vai colocar aí entre 2 a 3 parafusos e é mais, ele disse que a fratura não é grande, então é mais assim, para que não haja degradação, enfim, que fique tudo bem, que corra tudo bem, né? Então ele tá bem, tá na mão do Senhor e tudo tá correndo bem, não é não? Amém. Salmo E o que 16. você manda aí de novo, Marcelo? Nós estamos no Salmo 16, né? Isso aí. Salmo 16, se a gente pudesse dar o nome para esse devocional nosso de hoje no horário do almoço, o nome dele seria como. E a gente pode dar um nome. Olha que legal. Ó, Como muito ser bom, muito bom. preservado por Deus. Então entenda isso. Quais são as características, quais são os comportamentos que o nosso salmista está nos ensinando de como ser preservado por Deus. Eu vou falar versículo 1 a 3, depois 4 e 6, depois o 7, depois o 8 e 9 a 11, tá bom? Eu não tive tempo de preparar um roteiro, sabe? Porque os imprevistos aconteceram, mas deu para estudar um pouquinho aqui de novo hoje. Tá bom, tá bom. Preserva-me, ó Deus. Preserva-me. Ser preservado. O que é ser preservado? O que é ser preservado para você, Claudinha? Fala aí para nós.
que nada de ruim me aconteça, né? Que o Senhor guarde-me. É a mesma coisa de pedir para livrar, me preserva. E assim, eu acho que até mais do que livrar, se assim, se algo me acontecer, né? Se algum mal vier a me acontecer, que aconteça para a tua glória. Então, preserva em mim o que há de importante, a minha alma, o meu espírito, né? Então, preserva-me, protege-me. É importante a gente entender que sempre vai estar ligado com a vida eterna, né? Com a vida do reino. E nunca com a vida É isso terrena. aí. A palavra de É isso Deus aí. diz que no mundo tereis aflições e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É importante vencer o mundo e como ser preservado. E aí no versículo 1 ao 3 ele diz assim, ó, porque em ti eu ponho a minha confiança. A minha alma, tu dissestes ao Senhor, ó minha alma. É o salmista conversando com ele, dentro dele, com a sua alma, com o seu coração, ele diz, tu dissestes ao Senhor, tu és meu Senhor, minha bondade não se estende a ti, mas aos santos que estão na terra e aos íntegros em quem está todo o meu prazer. Então, Olha olha que só. incrível, né? Ele não se vê como uma pessoa assim, a minha bondade não se estende a ti, quer dizer, a minha bondade não chega a ti, ela não é do tamanho da tua bondade, eu não sou, se você olhar por parâmetro, merecedor ou até mesmo digno do seu amor, porque a minha bondade não chega aos teus pés, né? Não tem isso. Se eu for comparar, eu só posso comparar com as pessoas da face da terra, não posso comparar com o Senhor, com a tua bondade, né? Então isso é muito bonito do salmista, essa Então, olha só. declaração. Porque muitas vezes, Marcelo, desculpa te cortar, mas porque muitas vezes a gente se posiciona, às vezes, como melhor do que Deus. Como assim? Por exemplo, durante um período da minha vida, quando eu andei afastada da presença do Senhor, eu falava muito para Deus assim, eu não entendo como é que o Senhor pode olhar para o meu pai e chamar ele de amigo, falar meu amigo João, porque Deus se refere a meu pai dessa forma, né? Meu amigo João. Como é que o Senhor pode olhar para o meu pai e dizer meu amigo João e permitir que ele esteja passando por essa doença chamada Alzheimer? Então, assim, meu coração dizia assim, se eu, como carne, como ser humano, eu não permitiria que um amigo, eu não desejaria que um amigo, que um filho, que um parente, que alguém que eu amo de todo coração, nem quem eu não amo, eu não permitiria que passasse, se eu tivesse esse poder, que passasse por essa dor, por essa doença, por esse problema. E aí eu tô dizendo para Deus assim, Senhor, eu sou melhor do que o Senhor, porque eu amo mais do que eu sei amar melhor do que o Senhor. É isso, na verdade, que eu estou dizendo para Deus, né? E Davi não, Davi olha para Deus e diz, eu estou passando por uma aflição muito grande, eu estou sendo perseguido aí pelo meu filho, o meu reino está cheio de problemas, mas a minha bondade não chega aos teus pés. Não se compara, não se equipara ao Senhor, né? A diferença é muito grande. Em quem está todo o meu prazer. Então, olha só, o primeiro passo para ser preservado por Deus tem três insights extraordinários nesses primeiros três versículos. Primeiro, e como Estou sempre aqui. o salmista diz, o primeiro, e como sempre o salmista diz, é a confiança em Deus. Ele diz assim: em ti eu ponho a minha confiança. Pronto. O segundo, ele diz assim: é, o Senhor mais aos santos que estão na terra e aos íntegros, a quem está todo o meu prazer. Então, confiar, ser íntegro e ter prazer em Deus. Esses três primeiros versículos dão três características importantes de como eu, enquanto ser humano, quero ser verdadeiramente preservado por Deus. Eu preciso ser íntegro, confiar em Deus e ter todo o meu prazer no Senhor. Senhor.
meu Senhor. E eu colocaria o Suas. segundo ponto, é reconhecer a bondade de Deus. Reconhecer a bondade de Deus. Deus é bom, Presta atenção. não eu. É Jesus Cristo faz isso. Sim, Quando chegam e chamam ele, falam assim, Jesus, homem bom, fala, bom é o meu Pai que está no céu. Meu bom mestre, ele diz, bom é o meu Pai que está no céu. Então, Jesus Cristo reconhece a bondade de Deus e coloca bem claro, não sou eu que sou bom. Bom é o meu Pai que está no céu. Então, é reconhecer a bondade de Deus. Dia a dia com Maxwell. eu acho que eu vou roubar. E aí, presta atenção, não, porque a gente está falando em ser íntegro. Você não pode furtar nada se você não é, senão você não se torna íntegro, e se você não se tornar íntegro, você não será preservado pelo Senhor. Entenda É isso. isso E aí. aí, a segunda coisa que ele diz, ele está no versículo 4 a 6, ele diz assim: ó, suas dores se multiplicarão, aqueles que se apressam atrás de outro Deus. Suas bebidas, ofertas de sangue, eu não oferecerei, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu mantens a minha sorte. As alianças caem em lugares agradáveis. Sim, eu tenho considerável herança. Então, nada mais, nada menos que tenha somente a Deus como Deus. Não deixe que o seu pai seja o seu Deus. Não deixe que o seu irmão seja o seu Deus. Não deixe que o dinheiro seja o seu Deus. Não deixe que a vida que você gostaria de levar seja o seu Deus. Que comande a sua vida e a sua história. Que a verdadeira Isso aí já herança da é sua vida seja o Senhor. E isso aí já é Davi, na verdade, falando com o povo a respeito de uma situação que eles viveriam por conta dessa falta de colocar Deus em primeiro lugar. Estava estudando ontem exatamente sobre a vida do rei Josias, né? Que ele começa a reinar aí com 8 anos de idade, e você vê o rei Josias assim, ele pega e a primeira coisa que ele faz é seguir o exemplo do seu antecedente Davi. Ele retira todos os ídolos, tudo de consagração que tem ao inimigo, ele faz, ele retira, ele reconstrói o templo, quer dizer, com 8 anos de idade. Esse ser abençoado por Deus transforma toda Israel novamente para virar uma Israel que busca a presença do Senhor. E aí, quando encontram o livro da lei, né, o livro da palavra de Moisés, Josias, ele rasga suas vestes em sinal de humilhação e diz, desculpa a palavra, mas é mais ou menos assim, se fosse hoje ele diria, estamos todos ferrados, porque a ira do Senhor vai vir sobre nós, porque nossos pais, nossos antecedentes pecaram contra Deus. E o Senhor vai fazer algo muito grande sobre as nossas vidas por conta desse pecado, porque a gente parou de colocar em primeiro lugar Deus. E aí o Senhor manda que o profeta diga para Josias, Josias, porque você se humilhou na presença do Senhor, porque você está buscando fazer a vontade do Senhor, os seus olhos não vão ver essa maldição que vai vir sobre o teu povo. Mas não é porque o povo se arrependeu. Não, muito pelo contrário, o povo não se arrependeu. Entrava rei, saía rei, e um rei limpava, o outro sujava, um rei limpava, o outro sujava, e eles ficavam nessa brincadeira o tempo todo. Então, assim, é quando você reconhece Deus verdadeiramente como seu único Senhor e Salvador da tua vida, e aí você se prostra diante de Deus, independente do seu presidente, independente do seu rei, independente dos seus familiares, independente das situações que você está vivendo na sua vida, independente de qualquer coisa, você se coloca diante de Deus, o Senhor diz, o mal não virá sobre a tua vida, porque você se colocou diante de Deus. Não é dependente do outro, não é algo que depende do meu amigo, do meu irmão, do meu marido, do meu filho, não, é individual.
é individual, a salvação individual. Ah, mas o meu rei, mas o meu presidente, mas o governador, mas não interessa. A salvação é individual. Grande exemplo disso é Daniel, é Sadraque, Mesaque, Abdinego, que não entraram em concordância com o governo, porque o governo buscava adorações a outros ídolos. E eles disseram, não, vou entrar na fornalha e não vou ter medo, porque é Deus quem vai me proteger. Então, assim, mesmo, ainda que eu morra, eu viverei. Por quê? Porque Deus é o único Deus da minha vida. E eu penso no eterno, como a gente falou ontem, como a gente falou no toque na ponta do altar. Eu penso no eterno, eu não penso no agora, na minha vida carnal. Então, mesmo que eu morra, mesmo que eu entre na fornalha e o Espírito Santo do Senhor não esfrie ela para mim, mesmo que eu entre na cova dos leões e o Espírito do Senhor não tampe a boca do leão, eu Tenha ainda assim somente a Deus adorarei o como seu Senhor. Deus. É isso aí. Exatamente. Porque ele é herança, né? E herança eterna, Exatamente. perpétua. Ele diz assim, ó, no o terceiro item. Primeiro item é seja íntegro, confie e tenha prazer em Deus. O segundo, tenha somente a Deus como seu Deus, como seu único e suficiente Salvador. O ponto 3 é bendiga ao Senhor. Versículo 7 diz isso. Você Eu esqueceu, na bendirei verdade, o ao segundo Senhor. ponto é admita a bondade do Senhor. Primeiro Tá. ponto, integridade. Segundo ponto, admita a bondade do Senhor. Terceiro ponto, tenha somente Deus como teu Deus. Eu incluí um ponto aí, querido. Tá bom. E aí ele diz assim: como eu faço para ser preservado pelo Senhor? Bendiga ao Senhor. Eu bendirei o Senhor que me aconselha. Meus rins também me instruem nas temporadas da noite. Certo? Então, bendizer ao Senhor. Eu não entendi essa parte dos rins, não. Você pode Então, explicar tem para uma gente? explicação, eu tô sem a Bíblia aqui, mas tem uma explicação no rodapé. Mas, assim, geralmente, quando o povo de Israel fala sobre entranhas, rim e tudo mais, ele está falando como se fosse no fundo do meu âmago, no fundo, bem Em dentro de mim, dentro profundidade. da minha. Exatamente. E tem uma outra questão também, porque o que o rim faz? O rim, ele purifica, não é? Ele limpa de toda a impureza, ele retira toda a impureza e excreta. E ele diz uma coisa bem específica, isso sou eu que estou falando, eu não vi estudo nenhum, veio na minha mente agora. O que acontece? Ele usa aí na madrugada, ele fala de noite, não é isso? O que acontece geralmente de noite, que você acorda o tempo Aham, todo para o quê? nas temporadas da noite. O que a gente faz geralmente de noite? Né? A gente fica ali Dorme, excretando toda aquela sujeira, né? Urina, né? dorme. Quando você acorda, se você não passa a noite toda urinando, você acorda de manhã e é muito xixi para jogar fora. Então, eu acredito, aí é uma questão minha, achismo meu, eu acredito que seja bem isso, que seja assim, lá em profundidade, limpando tudo aquilo, toda a impureza, retirando, excretando toda a sujeira de dentro de mim, para que seja algo purificante, algo purificador da minha alma. Porque você vê Davi falando com ele mesmo, mas ele está falando com a alma dele, com o espírito dele. Então, quem está falando com a alma e o espírito dele é a carne, está dizendo, olha, então que seja dessa forma, que seja como é à noite, como o meu rim purifica, limpa, né? Retira toda a impureza do meu corpo, Olha só né? que Mas legal, aí é Cláudia. uma Ele dedução diz assim, minha. ó, Deus guia seu povo com o seu conselho. Está no literal, no hebraico, na maioria das vezes usado em paralelo com o coração, a fim de denotar o íntimo de uma pessoa. Então ele está dizendo realmente que o seu íntimo também me instrui nas temporadas da noite. É isso mesmo. Show de bola. Então é bendiga, independente de o que acontece com você. Dê glórias a Deus, bendiga ao Senhor, porque o nome, tudo que a gente passa
Tudo que a gente vive para a construção de um eu melhor. Porque Deus está nos preparando para que assim na terra como no céu. Como no céu. Faz aí de Entende novo. isso? Faz aí de novo, assim na terra. Assim na terra Assim na como terra no como céu. no céu. Ficou legal isso aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e assim na Assim na terra terra como como no no céu. céu. E aí, Cláudia, o quinto passo e o último tópico, o último comportamento é coloque o Senhor antes de você. Ele diz no É isso. versículo 8 assim, ó, tenho posto o Senhor sempre antes de mim. Por quê? Porque ele está à minha mão direita e não serei abalado. Uau! Olha que Ele maravilha. está. Por Por que isso que eu a sempre minha sinto mão o Espírito direita? Santo do lado direito. É E por por que isso. do lado direito? Por que a destra, né? Assim, Marcelo não, que ele é canhoto. Mas, assim, geralmente 90% é das pessoas, é uma quantidade muito pequena aí de pessoas canhotas, né? E é muito até bom ser canhoto, mas quando Deus está falando sobre a destra, ele está falando exatamente da palavra direito, entendeu? De maneira direita, de maneira adestrar, e significa que é na dependência dele. Por que na dependência de Deus? Porque se você come com a mão direita, se você pega com a mão direita, se você vive com a mão direita, então assim, você depende literalmente de Deus. Então ele está à minha direita, ele está eu estou na dependência dele. Entendeu? Eu gostei do meu coelho. Entendi. Tô lindo ele. E aí tem a promessa de ser preservado por Deus. Versículo 9, 10 e 11, existe a promessa. Ele diz assim, portanto, o meu coração está alegre e a minha glória se regozija. Minha carne também descansará na esperança, porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja corrupção. A Mostrar-me-ás promessa a é a vereda da eternidade. vida. Oi? A promessa é a eternidade, né? É a eternidade, Na porque se na tua verdade presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há prazeres para sempre. Ele está dizendo justamente isso, que a promessa é a eternidade, é preservado. Então, se você é íntegro, confia e tem prazer no Senhor. Se você, tópico 2, comportamento 2. se você reconhece a bondade de Deus, né? Que Tem Ele é que é somente a bom. Deus como Deus. Bendiz ao Senhor e coloca o Senhor antes de você, à sua destra. Ele, a promessa é: preservarei você, te darei a eternidade. Uau! Como que é que Exatamente. faz para Porque ter a assim, o eternidade? ser humano tem direito à eternidade já, sabe, Marcelo? A alma é eterna, ela não vai morrer. Agora, qual a eternidade que a gente está buscando? É Qual é o isso que o campo? Salmo está dizendo. É a vida eterna ou a morte eterna? E qual das duas a gente está desejando aí de verdade? Então, o Senhor tá colocando assim, quem age dessa forma tem direito à promessa da vida eterna, né? Né, Marcelo? Ixi, a internet deu algum probleminha aí. Marcelão? Tudo bem. Enquanto a minha está funcionando aqui para a honra e glória do Senhor, né? Marcelão deve adentrar daqui a pouco. Se ele estava usando o celular dele, não foi a internet que deu problema, deve ter sido o celular dele que superaqueceu. Se ele entrar novamente aí, a gente continua em oração, mas é isso, é buscar a presença do Senhor continuamente, é estar verdadeiramente nesse conceito de que Deus é que é acima de todas as coisas para a minha vida, e quando eu ajo assim, eu recebo essa promessa, que é a promessa de Deus sobre a minha vida, da vida eterna, né? Você está aqui no HFA, como eu estou agora, com o meu pai, pedindo oração pela vida do meu pai, é claro, mas assim, eu vi que tu caíste, querido. Se quiser adentrar novamente para a gente finalizar com oração, estamos aí. Então, o que acontece?
eu estar aqui no hospital com meu pai, Marcelão tá lá em casa com a minha mãe, e a gente tá aqui, entendeu? Agradecendo a Deus, porque Ele tem sido maravilhoso na minha vida, independente de qualquer coisa, entendeu? Independente de qualquer coisa, Deus é Deus na minha vida. E até foi engraçado, porque assim, eu liguei para Marcelo e falei, vamos, ele disse assim, você que sabe, porque tipo assim, se eu tô cansada, se eu não tô cansada, né? Isso, como preservado por Deus, exatamente. Então, é, 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 então assim, eu tô cansada, passei a noite com meu pai, não sei o quê. Não importa, porque assim, o importante na verdade é que quem me dá força é Deus, quem me dá coragem é Deus, quem me dá direcionamento é Deus, e todas as coisas vão acontecer para a glória dele. Meu pai saiu daqui para fazer uma cirurgia, chegou lá, o médico disse, cara, não vou operar. Eu vou esperar 3 dias para operar, porque assim, ele tem, ele tem indicação da cirurgia, ele precisa fazer a cirurgia, ele está sentindo dor, mas se eu der uma anestesia nele, X, que é a anestesia geral, e ele vai sentir dor quando finalizar o efeito da anestesia. E se eu der a outra anestesia, ele não vai sentir dor porque ele vai estar com o efeito prolongado dessa anestesia, que é a peridural. Então, vai durar mais a analgesia dele. Então, eu não vou fazer essa cirurgia porque eu não acho justo provocar dor no seu pai. E ele só pode fazer daqui a 3 dias porque ele toma um medicamento que que pode dar problema com relação a essa anestesia. E eu poderia dizer, isso é enrolação, tô chateada, tô magoada, poxa Deus, já tem o quê? Tem uma semana por um erro, né, um erro médico que não fez logo a tomografia e identificou, ele tá sentindo dor uma semana e ficar chateada com isso, me aborrecer e brigar e bater a perna e gritar. E o Senhor diz assim, que o coração manso, ele acalma o furor, ele resolve os problemas. E eu disse, quer saber, doutor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. O meu pai não vai operar hoje, porque Deus não quer que ele opere hoje. Se ele for operar na quinta, amém. Se ele for operar na sexta, amém. Se ele não for operar e Deus curar, amém. Porque é isso que é importante. Isso que é importante. Entendeu? Quando a gente verdadeiramente se posiciona, entendeu? Como servo do Senhor. Quando a gente se posiciona e diz assim, está acontecendo isso porque Deus tem um propósito para que isso aconteça. Para que isso aconteça. E não porque eu sou isso, aquilo ou aquilo outro. E Entendeu? sabe o que é Então, legal, Cláudia, disso que você está falando? É o seguinte, olha só. Verônica, hoje, terça-feira, é o dia dela voltar presencialmente ao trabalho. E aí ligaram para ela ontem e desmarcaram esse compromisso. Ligaram. Foram eles que ligaram para desmarcar o compromisso. Hoje, eu tinha um compromisso às 10h30 da manhã. Um compromisso de atendimento de um cliente às 10h30 da manhã. E esses clientes ligaram e desmarcaram, remarcaram para a próxima terça-feira. Então, o que você está falando que todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus. Eu estava falando com minha mãe sobre isso hoje de manhã, quando estava falando sobre a hack peridural e não sei o quê. E eu falei assim, mas eu fico preocupado porque como é que ele vai fazer cirurgia assim, assado? E você falou uma coisa muito importante nas nossas mensagens, no nosso bate-papo, que é assim, cara, eu preciso acreditar que Deus está no controle e que Ele está fazendo todas as coisas para o melhor para o meu pai. A gente tem orado e pedido a Deus que Ele direcione os médicos, que Ele direcione as pessoas e que meu pai tenha o melhor tratamento para a vontade de Deus. Então, se eu ficar dizendo, mas o melhor é isso, eu quero isso, eu estou pegando de volta para mim a solução do problema. Então, eu preciso confiar em Deus e aceitar e acreditar que Ele não vai fazer diferente daquilo que nós estamos clamando em oração pela vida do meu pai. Então, não vai ser diferente disso, né? é isso aí. É isso aí. E vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo, porque eu tenho que confiar, entendeu? E, mas se acontecer, eu não quero pensar coisas ruins, mas se acontecer, eu disse, gente, é porque Deus quis assim. Glória a Deus. Aleluia. Deu certo. Conforme o propósito de Deus. E é isso que eu vou viver na minha vida, porque é isso que Deus quer que eu viva na minha vida. Né? O propósito dele para mim é esse. E pronto. E eu vou dar glória a Deus.
né? Então vamos lá, simbora. Pai amado, Pai querido, Deus amado, Senhor, obrigada. Obrigada, Pai amado, por tudo que aconteceu. Obrigada, Senhor, até pela fratura, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque meu pai não operou hoje. Obrigado, Pai amado, porque descobriu-se que ele estava com a fratura só 7 dias depois. Obrigada por tudo, Senhor, porque todas as coisas ocorrem, Senhor, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, se assim ocorreu, é porque a propósito do seu nome ser glorificado na vida do meu pai mais uma vez. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, reveste não só o meu pai, não só a minha, Marcelo, mas todos aqueles que estão assistindo agora, o pessoal do replay também que vai assistir depois, abençoa, reveste com teu poder e a tua glória. Que possamos, Senhor, confiar em ti, entregar nas tuas mãos, viver em integridade, Senhor, reconhecer a tua bondade, porque o Senhor é bom. Oh Deus Todo-Poderoso, que possamos adorar somente o teu santo nome, colocar o Senhor acima de todas as outras coisas da nossa vida, acima do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, acima de todos os meus familiares, meus filhos, Senhor, que o Senhor verdadeiramente esteja em primeiro lugar na minha vida, e Senhor, que eu possa ver a glória do Senhor. O meu pedido, Senhor, assim como Davi, que eu possa ver a tua salvação, que eu possa ver a glória do Senhor sobre a minha vida. E em nome de Jesus Cristo, abre os meus olhos espirituais para sentir, ver, ouvir, viver a tua presença todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. Vai à nossa frente, vai atrás, vai dos lados, acima, abaixo. Vai, Senhor, e faz, porque é o Senhor que nos conduz em todos os caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande beijo no Amém. coração. Mais tarde a gente Deus tá aí, Claudinha. abençoe. Tá Isso bom? aí. Me manda os tópicos por WhatsApp, tá bom? Tá bom. Beijo, amo vocês, Deus abençoe. E amanhã, 12:05, nós temos direto do trono de novo, porque nós não vamos cessar. O inimigo das nossas almas não vai nos parar. E a palavra do Senhor será, em nome de Jesus Cristo, compartilhada para a honra e glória do nome do Senhor, para que a gente possa dizer: Maranata. Ora vem, Amém. Senhor Jesus. Amém? Beijo, galera. Amém. Tchau, tchau.